Existem entre 5 e 10 milhões de espécies de insetos no nosso planeta, e alguns se destacam por possuírem um tamanho fora do comum. Esses insetos gigantes colocam medo em qualquer pessoa, mas se serve de alívio, saiba que esses animais, em sua grande maioria, vivem dentro de florestas tropicais bem longe das cidades. Eu sou Ricardo Bressan e você é muito bem-vindo ao Animal Play, o primeiro canal do YouTube Brasil focado em mostrar o lado mais selvagem da natureza. Centopeia gigante amazônica. Centopeias comuns já são bichos indesejáveis e que deixam muitos com um pé atrás de se aproximarem desse inseto. Mas acredite, elas podem parecer menos piores ao lado da centopeia gigante amazônica. A centopeia gigante amazônica é uma centopeia do gênero Scolopendra, considerada a maior do mundo, podendo medir até 35 centímetros de comprimento. Encontrada apenas na Amazônia, esse inseto assustador possui um par de antenas e até 2 patas modificadas que são ligeiramente usadas para penetrar e injetar veneno em sapos, lagartos e até aves. Cerambicídeo gigante. Medindo quase 20 metros, o cerambicídeo gigante é o maior besouro do mundo e um dos insetos mais assustadores que existem. Embora possua uma aparência que faz especialmente para os menos corajosos se assustarem ao encontrá-lo, eles curiosamente são insetos inofensivos. O cerambicídeo gigante possui mandíbulas enormes e fortes, suficientes para cortar galhos de árvores, local onde as fêmeas deixam seus ovos. Esse animal vive em algumas florestas aqui na América do Sul, principalmente na Colômbia, Equador, Bolívia e em algumas regiões do norte aqui no Brasil. Gafanhoto gigante da Malásia. Essa espécie de gafanhoto possui um tamanho completamente fora do comum, se compararmos com todas as outras espécies de gafanhoto que existem no mundo. Os gafanhotos gigantes da Malásia podem chegar a medir até 20 centímetros de comprimento. Esse inseto é encontrado na maioria das vezes em florestas e, infelizmente, sua espécie se encontra em extinção, pois seu habitat está sendo destruído pela ação humana. Bicho-pau gigante. Esse inseto assustador parece mais o galho de uma árvore. Em 2016, um biólogo chinês apresentou ao livro dos recordes o maior inseto já encontrado na história. O bicho-pau apresentado pelo biólogo media 62,4 centímetros de comprimento. Além de possuir o atual recorde de maior inseto do mundo, o bicho-pau gigante possui uma grossura que consegue se igualar à de um dedo de um homem adulto. Besouro elefante. Assim como no caso dos cerambicídeos gigantes, os besouros elefantes vivem em florestas tropicais. O besouro elefante também está na lista dos insetos gigantes que existem no mundo. Geralmente esses besouros são de cores pretas ou pardacenta, e seus pelos são responsáveis por darem uma cor amarelada aos insetos. O tamanho dos besouros elefante varia de 7 a 12 centímetros, e os machos costumam ser 3 vezes maiores que as fêmeas. Infelizmente, devido à destruição das florestas e à biopirataria, essa espécie está correndo risco de extinção. Mariposa Atlas. A mariposa Atlas, também conhecida como Atlas gigante, é a maior mariposa que existe no mundo. Geralmente encontrada em florestas tropicais e subtropicais da região sudeste asiática, a mariposa Atlas pode medir até 30 centímetros de envergadura. As fêmeas dessa espécie costumam ser as maiores, além de serem as mais pesadas. Milípede gigante africano. O milípede gigante africano é uma espécie de diplópode que acreditamos ser a mais comprida existente no mundo. Seu corpo consegue alcançar incríveis 38,5 centímetros de comprimento e até 67 milímetros de circunferência. O bicho ainda tem cerca de 256 patas, mas isso pode variar de uma para outra, podendo ser menos ou até mais. O milípede gigante africano é encontrado em algumas regiões da África Oriental. Besouro Hércules. O besouro Hércules é um inseto enorme, que perde no tamanho apenas para o cerambicídeo gigante. Os machos são os maiores da espécie, com seus peculiares chifres torácicos gigantes. O besouro Hércules pode chegar a medir 17 centímetros de comprimento. É comum entre os besouros Hércules machos que seus chifres cresçam o suficiente para ficarem maiores que o próprio corpo. Os machos usam esses chifres para conquistar as fêmeas. As fêmeas, por sua vez, além de serem bem menores, não possuem chifres.
Besouro rinoceronte. Esse é o besouro mais forte e mais pesado que existe no mundo. Diferente da maioria dos insetos, que são seres extremamente frágeis, os besouros rinoceronte pesam de 70 a 100 gramas e conseguem suportar um peso de até 850 vezes a mais que o peso do seu próprio corpo. Para efeitos de comparação, o peso suportado por essa espécie de besouro é equivalente ao de um homem adulto que pesa 70 quilos, levantando quase 60 mil quilos. Essa espécie de besouro é exclusiva do Brasil e pode ser encontrado no sul, sudeste e centro-oeste. Grilo gigante ueta. O grilo gigante ueta é o inseto mais pesado do mundo, chegando a pesar até 71 gramas, 3 vezes mais do que o peso de um rato, por exemplo. Além do peso elevado, o grilo gigante ueta possui uma habilidade especial para suportar diversas variações climáticas. Os uetas são encontrados em florestas da Nova Zelândia. Eles são mais ativos no período da noite, onde saem para caçar. Eles costumam se alimentar de legumes, como a cenoura. Esses foram os 10 insetos gigantes que existem no mundo, e eu tenho certeza que pelo menos um deles deixou você surpreendido com o tamanho, né? Obrigado por assistir o nosso primeiro vídeo. Vamos ficando por aqui e nos vemos em breve.